Formado em advocacia, Bisol passou no concurso público e foi exercer o cargo de juiz no interior do Rio Grande do Sul. Pouco depois, adota o ideário socialista, com ressalvas, entra para a política e é eleito deputado estadual. Se o marxismo fosse o do Marx, não é? Tal como eu o entendia na época, e a parte que eu conseguia ler, talvez sim. Mas nunca simpatizei, nunca me entranhei, assim, nunca me senti familiarmente bem na posição comunista propriamente dita. Por exemplo, o comunismo soviético, etc. Para ingressar na carreira de juiz já era necessário concurso. Sim. Era por o senhor lembra o ano que o senhor fez o concurso para juiz? Bom, eu tinha 28 anos, eu acho. Ou 27, por aí. E me lembro que eu fiz o concurso, era dificílimo o concurso. Eu fui o único que passou da turma. Fiz o concurso, aí fui assumir a magistratura, o exercício da magistratura em São Francisco de Assis, lá perto de Alegrete, na região rural dos Estados Unidos, do Rio Grande do Sul. E o juiz que estava lá, e que estava saindo, me recebeu e me ofereceu um jantar. E naquela época estavam emergindo os esquadrões da morte. E de repente, durante o jantar, o juiz me disse assim: eu sou a favor dos esquadrões da morte. É um tipo de limpeza que as instituições não conseguem fazer. Então, de algum modo, precisa ser feito. Imagina a minha perplexidade. Eu sempre fui burro. Tinha que fingir que era inteligente. Mas na minha burrice, isso aí era impossível. Pensar desse jeito. Digo, mas vem cá, eu vou ser juiz para pensar dessa maneira. E eu sempre escrevi, desde criança escrevi. Me lembro que estava no 4º ano primário, eu escrevi alguns versos sobre as pernas da professora. Né? As pernas da professora foram o primeiro êxtase poético da minha existência. Né? E na época posterior, eu escrevi alguns poemas ligados aos acontecimentos do mundo. Né? Por exemplo, na época do Vietnã, né? Eu escrevi uns 2 ou 3 poemas sobre o Vietnã. Um poema, eu já era juiz, um desses poemas sobre o Vietnã, foi publicado por alguém tomou a iniciativa e publicou no Jornal de Santa Maria, A Razão. E eu fui processado por causa desse poema, na época do período militar. E quem o processou? Os militares. E eu era juiz. Né? E eu me lembro que o major se sentia muito constrangido e me telefonava e disse assim: eu vou aí e tal. Então ele vinha me ouvir na minha vara, onde eu já era juiz em Porto Alegre depois. Mas antes disso, quando a Revolução estourou, apesar de eu ser juiz, eu fui para a praça pública. Contra. Não. E discursei, tomei posição. Né? E estava pronto até para a guerra. E, naturalmente, quando se consolidou o domínio militar, né, eles quiseram me prender. Quanto tempo o senhor ficou preso? Não, me prenderam lá. Lá? E me prenderam a domicílio também, não me levaram para a prisão. Né? Não pode mais sair daí. Aí, através de uma pretora que levou a correspondência nas calcinhas, porque senão não teria chegado lá, ela levou a correspondência para o presidente, e o presidente, que era até a favor do movimento militar, não admitiu a prisão de um juiz, protestou e tal, e eu fui para Porto Alegre.
quando o senhor chega na política? Bem, eu teria sido juiz até a idade máxima, porque eu gostava do exercício da função. Eu cheguei a desembargador. Mas resolvi sair porque, a partir desse episódio em Livramento, eu comecei a me sentir mal. Aí eu fui juiz em Porto Alegre da Vara da Fazenda Pública e as pressões eram violentíssimas. Que eu aprendi na escola, né, que é possível a existência de um poder moderador entregue a um exército. Vocês consultem os livros de história aí que vocês vão ver, né, que certos eruditos políticos e jurídicos da época defendiam o poder moderador das Forças Armadas. E isso, para mim, era um escândalo. O que é? Democracia consentida? E que democracia? O senhor se aproximou do brizolismo naquele período? Eu admirei muito o Brizola daquele período. Mas eu era juiz e mantinha um distanciamento político bem definido, bem claro. E quando o senhor se filiou, o primeiro partido foi o MDB? Sim, era para ter me filiado no partido do Brizola da época. Mas ele demorou a vir, e o pessoal do PMDB me cercou e eu eu não me sentia, e acho até que posso afirmar, não me sentia com nenhuma vocação política, e não fui uma vocação política. Sempre que eu disse isso, os meus companheiros de partido se irritavam. Mas como? Então, me lembro que eles se irritavam. Mas não adianta, eu tenho que afirmar isso. E eu agora, com 80 anos de idade, olho para o passado e vi que eu tentei as lutas razoavelmente. Tentei me colocar no lugar, tentei pensar certo, tentei enfrentar, inclusive, a memética, quer dizer, aquela coisa que introduzem na cabeça da gente quando a gente é criança, né? E que funciona como se fosse pensamento da gente. Eu lutei contra isso. E se me perguntarem agora, mas como você não acredita mais no mundo? Não, eu acredito, mas acredito na forma de Bodhisattva. Acredito que eu tenho que alcançar a máxima iluminação, mas não vou alcançar nunca. Porque não posso levar todos os outros comigo. Eu fui me transformando num socialista. Eu acho que a democracia é impossível, a não ser de uma forma socialista. Não tem nada a ver com o fracasso do socialismo soviético e de outros socialismos, inclusive o cubano. Nada a ver com isso. Quer dizer, a ideia de revolução e produzir o mal para alcançar o bem me parece um pouco vencida. Acho que as alternativas são outras. Agora nós temos que lutar através do pensamento, do debate e tal. Mas, em compensação, para resumir, para não ficar muito longo nisso aí, o que eu registro, tomara que eu esteja enganado, é que a humanidade se desenvolve de uma forma extraordinária, maravilhosa, rica, exuberante, milagrosa. Enquanto se fala em ciência, em progresso científico, também em arte, em algum sentido, mas em ética, em moral. A humanidade é um desastre progressivo.
Porque a realidade concreta, essa que nós construímos no nosso dia a dia, a realidade política, desmente qualquer, seriamente falando, qualquer princípio ético. A rigor, que me perdoem os políticos brasileiros. Eu não estou falando dos outros, estou falando de um meu mundo, de mim mesmo. A política brasileira é uma política de ódios. Os partidos. Ódio é um desejo de destruição. A gente esquece de revisar esses conceitos e fica empregando a palavra ódio sem saber o que está dizendo. Ódio é desejo de destruir o odiado. E o procedimento, o comportamento político partidário no Brasil é de ódio, é de extinção do outro. Seja o partido de esquerda, seja de direita. O senador José Paulo Bisol esteve na linha de frente da CPI dos anões do orçamento e na CPI da corrupção, que ouviu PC Farias. Hoje ele é um crítico das comissões parlamentares de inquérito. E eu que participei e até modifiquei os caminhos investigativos das CPIs, tenho lamentavelmente de dizer que estou arrependido. Que parlamento não deve fazer CPIs. Que é um escândalo, cada CPI é um escândalo de derramar lágrimas, de soluçar de tristeza. As CPIs não têm nada a ver com justiça ou verdade. De um lado, um para esconder o que interessa ao seu partido. De outro lado, o outro para tornar visível o que é contra o outro partido. Nenhuma verdade moral nisso aí. E sem verdade moral não é possível fazer inquérito ou fazer justiça. Registro isso. Não porque eu penso assim, porque está no fundo de todo brasileiro essa verdade. Ela está ali. Talvez ela não seja muito clara, mas todo brasileiro sente isso. Parem com essas CPIs vergonhosas. É preciso limpar a cara e as mãos. Daqui a pouco, o juiz de direito e deputado estadual José Paulo Bisol marca presença nos meios de comunicação, torna-se figura conhecida dos gaúchos e, é claro, do eleitorado gaúcho. Histórias Contadas volta já.